Fala, nerd, como é que vocês estão? Hoje uma breve crítica sobre Uma Batalha Após a Outra, novo filme de Paul Thomas Anderson, estrelado pelo Leonardo DiCaprio, que vem sendo considerado aí por muitos um dos melhores filmes do ano e também com grandes chances de figurar entre os candidatos ao Oscar de 2026. O curioso é que meses atrás, antes mesmo da premiere e também até mesmo de algumas rodagens, o filme era visto aí por uma certa desconfiança do público, né? Já que a Warner adiou o lançamento, estava previsto para agosto e chegou somente em setembro, e ele também não esteve presente nos principais festivais, né? Como Cannes e também Veneza. Outro fator que alimentou essa dúvida também foi a semelhança com o caso de Mickey 17, do diretor Bong Joon-ho de Parasita, onde o estúdio também entregou aí um caminhão de dinheiro para o diretor, né? Um orçamento enorme aí para um diretor autoral, e o resultado acabou não sendo aí o que o estúdio esperava, não teve o retorno esperado, né? O medo que isso se repetisse com o Anderson existia, principalmente porque esse filme é o mais caro da carreira do diretor, custando aí com um orçamento em torno de 170 milhões de dólares. É difícil não se impressionar com uma batalha após a outra. A cada projeto, Paul Thomas Anderson acaba se reinventando. E eu considero que aqui ele foi um pouco mais do além, né? Ele constrói aqui uma obra de ação grandiosa, com algumas discussões políticas inflamadas, mas que nunca deixa de entreter. Em 2 horas e 40 de filme, o diretor mostra que é possível aqui unir o espetáculo juntamente com a reflexão, sem que um sacrifique o outro. A premissa parte aqui de um terreno clássico, quase mítico. Bob Ferguson, interpretado por Leonardo DiCaprio, um ex-revolucionário conhecido no passado como Ghetto Pat, precisa sair da aposentadoria para salvar sua filha, que foi sequestrada por um velho inimigo que ressurge após 16 anos. O resgate funciona aqui como um motor narrativo para algo bem maior: o extremismo político contemporâneo, tanto liberal quanto também o conservador, revelando a paranoia e a fragilidade de movimentos que se autoproclamam donos da verdade. O filme quase nunca perde o seu ritmo, né? E se a gente for levar em consideração filmes que também tenham essa duração, eles acabam se perdendo pelo excesso. Mas não é o que acontece aqui. Anderson acaba trazendo uma coesão para a narrativa. Cada sequência eu considero que acrescenta algo novo para a trama, né? Seja uma camada ao protagonista, seja uma crítica social ou até mesmo uma cena de ação. Quando o tema ameaça ficar denso demais, Anderson aparece aqui injetando um pouco de humor, um pouco de ironia ou até mesmo alguns absurdos que funcionam muito bem aqui como válvulas de escape. A ação surge aqui como um espetáculo visual, mas também como uma espécie de comentário. Cada batalha é uma metáfora de luta interna de personagens que oscilam entre a ideologia e a sobrevivência. O investimento da Warner, ele era arriscado, né? Mas Anderson entrega um filme aqui que justifica cada centavo gasto nesse filme. É grandioso em escala, ele é íntimo em propósito e feito para ser um entretenimento de massa, sem abrir a mão da personalidade do diretor. O caminho até a estreia não foi simples, tá? O longa não passou, como eu falei no começo do vídeo, por festivais. Ele teve exibições testes, algo que o diretor não fazia desde Bug Nights de 97, e enfrentou também alguns adiamentos que alimentaram os rumores de que a produção passava por problemas nos bastidores. O medo era real que Anderson tivesse perdido a mão depois da recepção bem morna de Licorice Pizza. Uma batalha após a outra desmente qualquer desconfiança. Ele manteve o controle criativo aqui e entregou o maior projeto da sua carreira. Já na parte técnica, a fotografia, que é assinada pelo Mike Bauman, constrói imagens que traduzem essa paranoia e também o frenesi. Cada plano reforça essa atmosfera de urgência que o filme traz para o Bob Ferguson. Gosto bastante também da trilha sonora do filme, assinada aqui pelo Johnny Greenwood, que é igualmente fundamental. Ela mescla bastante esses momentos de tensão e também alguns relances de mistério. Ela dialoga bastante com a montagem do filme, né?
para criar esses momentos em que a música e a imagem parecem aqui pulsar no mesmo compasso. O elenco também aqui merece um super destaque, né? Leonardo DiCaprio entrega aqui o que eu considero uma das atuações mais completas da sua carreira recente. Seu Bob é um homem dividido entre a glória passada e a fragilidade do presente. No auge da juventude, ele parecia um herói revolucionário. Anos depois, é um pai cansado, descrente e que se encontra motivação ao perceber que a sua filha corre um real perigo. DiCaprio transita entre esses dois polos com uma certa naturalidade. Ele mostra tanto esse fervor idealista do passado, como também esse medo humano do presente. Sean Penn nesse filme entrega um excelente Coronel Lockjaw. O personagem poderia ser apenas aqui uma caricatura desse extremista, né? Mas o ator ele constrói alguém repleto de contradições. Um homem que precisa reafirmar a quase todo momento a sua virilidade e também essa sua posição política, como se tentasse convencer a si mesmo, né? É uma atuação que eu considero muito densa, que adiciona camadas a um papel que em mãos menos experientes poderia entregar algo bem raso. Anna Taylor também brilha aqui como perfilha Beverly Hills, ainda que seu arco inicial tenha menos desenvolvimento do que poderia. O relacionamento entre ela e o Bob, por exemplo, surge aqui o que eu considero de forma um pouco apressada, né? E isso fragiliza parte dessa transição entre o primeiro e o segundo ato. Essa é talvez o que eu considero a maior falha do filme, tá? A pressa em estabelecer esses elementos do passado para chegar rapidamente ao presente, né? Mas ainda que esse trecho soe acelerado, Anderson acaba compensando com a força das atuações e também com o que vem depois. O impacto dramático acaba não se perdendo aqui. Chase Infinity, em sua estreia no cinema, consegue se destacar, mesmo dividindo tela aí com os gigantes da atuação. E ainda aqui também tem espaço para algumas participações, como o Benício Del Toro e também a Regina Hall, que tem aqui papéis bem menores em comparação aos outros, mas que eu considero que fortalece bastante a trama. Anderson mostra que sabe usar aqui cada ator como se fosse uma peça de um tabuleiro maior, e que ninguém tá ali por acaso. Outro mérito está na coragem de abordar temas que muitos preferem evitar: o extremismo político, a imigração e até mesmo a noção de paternidade como responsabilidade e renúncia aparece no roteiro. Anderson nunca toma partido aqui, mas também ele acaba não se escondendo atrás da neutralidade. Ele mostra dos dois lados aqui até com uma certa ironia, revelando alguns absurdos e também contradições. Ao mesmo tempo, ele injeta também humanidade em figuras que poderiam ser apenas considerados símbolos ideológicos do filme. Se uma batalha após a outra não é perfeito, é porque nenhum filme realmente é. Há pressa na exposição inicial e talvez algumas cenas pudessem aqui ser um pouco mais enxutas, mas o saldo é tão positivo que essas imperfeições acabam se diluindo diante da grandeza dessa obra. Anderson entrega não apenas um épico de ação, mas também uma reflexão sobre o tempo em que vivemos. Por isso, uma batalha após a outra fica com a nota 9. O longa é um retrato do presente disfarçado do espetáculo. É sobre a fragilidade de heróis e vilões, sobre como ideologias podem se tornar sim prisões e sobre como a meio de tudo isso ainda resta espaço para afeto, humor e também redenção. É um cinema em grande escala, feito para provocar e entreter ao mesmo tempo. A Batalha Após a Outra não é só um dos melhores filmes de 2025, é um daqueles raros trabalhos que consegue unir inteligência, emoção e também espetáculo, deixando claro que Paul Thomas Anderson ainda tem muito a dizer, e que quando dizem que o cinema está em crise, basta um filme desse aparecer para provar ao contrário. Mas eu quero saber de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Se você curtiu essa crítica, deixa o like. Quer continuar recebendo mais críticas como essa, considere se inscrever. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.